Fala aí você que quer porque quer falar inglês, mas o tempo continua passando e você continua não conseguindo aprender. Tudo bem? Se você se encaixa nessa breve descrição que eu acabei de fazer e falar inglês ainda é um desafio para você, fica comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou falar sobre os maiores paradigmas que você precisa aprender a quebrar se quiser falar inglês. E claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações porque tem conteúdo novo toda semana e é um conteúdo fundamental para você que quer entender o processo de aquisição de um segundo idioma. Então é o seguinte, hoje eu vou falar sobre 3 paradigmas que precisam ser quebrados na sua cabeça para você entender o processo de aprendizagem, para você seguir em frente com o seu processo de aprendizagem de inglês. Mas para isso a gente precisa primeiro entender direitinho o que são paradigmas. Basicamente, um paradigma é algo que funciona como um modelo, um exemplo, um padrão a ser seguido. Ou seja, paradigmas são aquelas verdades absolutas que a gente leva para a nossa vida inteira, às vezes a gente ouve na infância, aprende na infância, considera aquilo como uma verdade absoluta e leva para o resto da nossa vida sem, de fato, parar para analisar se aquilo é mesmo verdade ou não. E eu vou te falar, alguns paradigmas estão diretamente ligados ao seu processo de aprendizagem de idiomas. Então, se você tem dificuldade para falar inglês, é bem provável que você tenha dentro da sua cabeça alguns desses paradigmas e você precisa aprender como quebrá-los. E aí sim você vai ser capaz de se comunicar bem na entrevista de emprego, na viagem internacional com a família, na reunião com os diretores da sua empresa. E isso, cara, é um poder incrível. A possibilidade de se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, é um poder incrível que eu realmente, de coração, espero que você sinta. Eu espero que você um dia conheça. Mas agora vamos ao vídeo. 3 paradigmas que você precisa aprender a quebrar para falar inglês. Paradigma número 1. Pensar em inglês. A minha vida toda eu ouvi essa história de que você tem que pensar em inglês, eu preciso pensar em inglês. E provavelmente você ouviu isso também. Mas falar é fácil, né? Na prática, a teoria acaba sendo um pouco diferente. Então, como é que faz para pensar em inglês? Como é que funciona esse processo que faz um brasileiro, uma brasileira, uma pessoa que naturalmente pensa em português, começar a pensar em inglês? Agora, presta bastante atenção aqui. Pensar em inglês não é uma decisão. Pensar em inglês é o resultado de uma decisão associada à prática e ao tempo. Ou seja, primeiro você decide que quer falar em inglês, quer pensar em inglês, e aí a partir disso você vai começar a praticar para alcançar esse objetivo. Então, se você ainda não é capaz de se comunicar em inglês, pensar em inglês não é uma realidade para você, você ainda não chegou lá. Se você não fala, se você não é capaz de se comunicar em inglês ainda, pensar em inglês nesse momento não deve ser uma preocupação para você. Então, se você não é capaz de se comunicar em inglês naturalmente, você não precisa pensar em inglês. Até porque não tem nem como, né? O que você precisa fazer é associar um pensamento na sua língua nativa, no nosso caso o português, a uma produção oral em língua inglesa. Então você vai pensar em português, produzir em inglês. Pensar em português, produzir em inglês. No início demora um pouco mais para você produzir em inglês, para você falar em inglês com qualidade, mas com o tempo e a prática certa, você vai falando com mais naturalidade até que os pensamentos começam a surgir já em inglês. Paradigma número 2. Gramática. Você já viu alguma criança de 2 ou 3 anos de idade abrindo um livro gramatical, um livro de gramática para estudar português? Ou alguma criança dessa idade aprendendo tópicos gramaticais? É claro que não, né? Mas essa criança de 2, 3 anos de idade, apesar de nunca ter estudado gramática na vida, ela já é capaz de se comunicar, certo? E o que isso quer dizer? Isso significa que a comunicação ela não começa pela gramática, a comunicação começa pela oralidade, ela começa pelo falar. Então, se você ainda não está no nível de comunicação básica em língua inglesa, se você tem dificuldade para falar e está estudando um monte de gramática, talvez seja bom você largar um pouquinho o seu livro de gramática e assistir a um filme, ouvir uma música, assistir a uma série em inglês para poder praticar o idioma. Assim você vai ter mais chances de começar a se comunicar com mais naturalidade. É claro assim que no princípio você vai cometer erros gramaticais, você vai cometer erros de pronúncia, você vai cometer erros de colocação nas frases, mas isso não quer dizer que você não esteja se comunicando. E isso nos leva direto ao paradigma número 3, o medo de errar. Esse, para mim, é o principal paradigma a ser quebrado. Eu conheci e conheço por aí um monte de gente que tem vocabulário suficiente para se comunicar bem em inglês, mas acaba não abrindo a boca e não se comunicando, consequentemente, puramente, simplesmente por medo de errar. E também essas pessoas acabam perdendo ótimas oportunidades de praticar inglês. Então imagina só comigo, o presidente da sua empresa, o presidente da empresa onde você trabalha, te manda numa reunião
fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, e você tem que resolver um problema com um representante de uma empresa norte-americana. E aí você acha que o diretor, a diretora da sua empresa vai se preocupar se você vai cometer algum erro gramatical, se você vai falar com a pronúncia perfeita, se você vai falar como um nativo? Ou você acha que esse diretor, essa diretora, eles estão preocupados que você vá lá e resolva o problema da empresa? Não importa se você conjuga verbo errado, não importa se você não fala como um americano nativo, não importa se você comete alguns erros de colocação. O importante é que você seja capaz de se comunicar para resolver os problemas. A ideia é resolver problemas através da comunicação. Então, perde essa mania de encarar o erro como uma coisa negativa. O erro é parte fundamental do processo de aprendizagem. Não dá para aprender se você não errar. Você vai passar uma vergonha de vez em quando, vai passar uma vergonha de vez em quando. Mas é necessário para que você comece o processo de comunicação. Quantos gringos você conhece no Brasil que falam português errado, mas se comunicam bem e a gente está até elogiando, a gente diz que eles estão falando bem. Esses gringos, eles estão falando português errado, estão cometendo erros de pronúncia, estão cometendo erros gramaticais, mas eles não têm problema nenhum com isso, porque eles já entenderam que o mais importante é a comunicação. Você precisa entender que sem erro não existe aprendizagem. Então é isso, meu amigo, minha amiga, obrigado. Eu espero que por um segundo eu tenha conseguido te ajudar a enxergar o seu processo de aprendizagem com um pouco mais de clareza. Deixa seu comentário, deixa sua dúvida aqui embaixo e a gente se fala. See you later.